você, esses dias postou no teu canal um vídeo falando que estava com menos ou cerca de 8% de gordura corporal, cara, que é um negócio bastante baixo, né? É uma quantidade de gordura para quem está definido, para quem quer ficar definido mesmo, ter um corpo bastante definido, cara. Como é que você atingiu essa marca? E fala um pouco também da tua divisão de treinos, né, cara? Como é que você treina ao longo da semana? Jiu-jitsu, calistenia e outras coisas, cara. E que exercícios você também faz que não são da calistenia no teu treinamento físico? Muitas perguntas. Claro. Mas vamos falar aí. A primeira foi sobre o percentual de gordura. Como é que eu consigo o percentual de gordura? Certo. Então, eu sempre fui um cara que fiquei na média dos 20% de gordura durante muito tempo, certo? Aí quando eu comecei a fazer calistenia, eu perdi bastante peso, perdi massa magra também, não vou mentir, saí dos 80 para os 70 quilos em cerca de 6 meses, mas consegui um percentual de gordura aí por volta dos 12%, coisa que eu nunca tinha atingido antes. E a minha esposa, ela viajou para a Índia, certo? Ou seja, eu fiquei em casa, tive muito mais tempo para fazer jiu-jitsu, e eu resolvi ir para o jiu-jitsu quantas vezes eu pudesse ir, certo? Então, nessa época, eu durante 3 meses, eu estava treinando jiu-jitsu no mínimo 5 vezes por semana, certo? E eu estava tentando sempre me desafiar no treino, sempre rolar mais, sempre fazer, tipo, dia de open mat, por exemplo, que é um dia que você só vai para academia e rola. Eu tentava não rolar não menos do que 10 vezes. Para quem faz jiu-jitsu, sabe que isso é uma quantidade bem alta, certo? Fazendo rounds de 6 minutos, certo? 60 minutos de atividade ali, treinando direto, certo? Então, eu era um cara que estava sempre lá, ou seja, eu não mudei minha alimentação, eu continuei me alimentando da mesma maneira, eu só aumentei a minha atividade física. Então, você tem que entender o seguinte, para reduzir gordura, você precisa gerar um déficit calórico. A galera que me segue já está cansada de ouvir isso, porque eu só falo em déficit calórico, porque é realmente isso que vai te fazer perder gordura. Não é tribulus terrestres, não é um suplemento, não é levedura de cerveja, não é uma dieta low carb, não é uma dieta carnívora, não é uma dieta vegana, cetogênica, não é fazer crossfit. Dieta da luz, se alimentar de sol não baixa gordura, pô? Como é? É dieta da luz, pô, dieta do sol, pô. Exato. Não é dieta da sopa, não é nenhuma dessas dietas que vai te fazer perder gordura corporal. É déficit calórico, certo? Então, o que foi que eu fiz? O déficit calórico é simplesmente você gastar mais calorias do que o seu corpo, que você está consumindo através da alimentação, certo? Quando você faz isso, você faz com que o seu corpo utilize energia que já está acumulada no seu corpo, que é a gordura, certo? Gordura nada mais é do que a poupança, é a reserva que o seu corpo está usando para o futuro. Por isso é que alguém que está comendo sempre mais, está ficando cada vez mais gordo e em consequência disso, ela consegue ficar menos móvel, ela se movimenta menos porque ela está tendo problema de mobilidade, então ela está gastando menos calorias e está ingerindo cada vez mais calorias. Então, ao longo do tempo, o corpo dela está acumulando gordura. E o corpo está pensando assim, cara, eu vou acumular essa gordura porque essa pessoa deve estar guardando para o futuro, né? É que nem quando você guarda dinheiro na poupança, o gerente do banco, se ele for olhar a sua conta, cara, a conta desse cara está subindo aqui, ele deve estar querendo comprar uma casa à vista, ele tá tendo um plano grande aí para o futuro. Só que esse plano grande para o futuro nunca chega. Então, o obeso está ficando cada vez mais obeso, cada vez com o percentual de gordura mais alto, e o teu corpo fica acreditando que tu tá guardando aquilo para o futuro. E isso não acontece. Então, o que eu fiz foi justamente isso. Eu consegui romper essa barreira cair para os single digits, né, que é o dígito único, abaixo de 10% de gordura, simplesmente nessa época. Então, quando eu vi que eu estava com um percentual de gordura muito mais baixo, tipo, eu estava vendo meu abdômen sem precisar flexionar, certo? Eu acordava, olhava para o meu abdômen e via uma definição que eu nunca tinha visto antes. E eu pensei, cara, eu vou fazer um DEXA Scan. Para quem não conhece o DEXA Scan, ele é um aparelho que ele vai medir toda a tua composição corporal, desde densidade calórica, quanto a líquidos, o peso dos seus órgãos internos, até a sua composição corporal em termos de gordura e massa magra. E eu fiquei surpreso, porque eu achava que eu estava ali na faixa dos 10, na melhor das hipóteses, dos 10%. E, para minha surpresa, eu vi lá que o resultado deu de 8,7% de gordura, certo? Se é preciso ou não, não interessa. É preciso o suficiente, é um dos métodos ditos como mais preciso até o momento, certo? Justamente porque todos os métodos, principalmente o método mais aí com as dobras cutâneas, ele vai depender muito aí da habilidade e da experiência do profissional que está aplicando. Então,
Se for um estudante de educação física que que está aprendendo agora, provavelmente não vai ser tão preciso quanto um cara que já tem 1.000 medições, 2.000 medições, certo? Então, essa máquina, e eu pretendo fazer novamente no futuro para saber qual é a diferença, se eu melhorei ou se eu piorei a minha composição corporal. Então, o que eu consegui nessa época foi justamente por conta disso. Eu simplesmente aumentei a minha atividade física, certo? Eu não fiz nenhuma alteração na minha alimentação, certo? O que acabou gerando um déficit calórico.